E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem. Melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. Então vamos lá para aquele local tranquilo e sossegado na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar os nossos materiais. Isso mesmo, o nosso lápis, a nossa borracha e o nosso livro de história. Eu já peguei o meu. E vocês? Já pegaram de vocês? Então vamos lá. Eu preciso que vocês coloquem na página 49, onde vocês irão ver o cotidiano indígena no passado. Então prestem bastante atenção e vamos acompanhar aqui a tia Roneide na leitura e na explicação. Diz assim: além da grande diversidade, havia muitas características em comum entre os povos indígenas que viviam no Brasil. As imagens a seguir representam alguns aspectos do dia a dia desses povos. Observe-as. Então, o que quer dizer o quê? Que mesmo o Brasil, com tanta diversidade, algumas das características entre os povos indígenas, porque eram vários povos, eles tinham algumas características iguais de aspectos do seu dia a dia. Aí a primeira, os habitantes de uma aldeia exerciam diversas atividades em benefício da comunidade. Geralmente, os homens eram responsáveis pela caça e pela pesca, além da construção de moradias, armas e ferramentas. Eram também os responsáveis por proteger a aldeia em casos de ataque. Como vocês estão vendo aqui, né? Ele está vindo da pesca. Então, eles eram responsáveis pela caça, pela pesca e também por proteger a aldeia no caso de ataques. Já as mulheres, como vocês podem perceber aqui, ela está sentada, né? Preparando algo aqui nesse fogo feito a lenha, né? Ele diz assim: em muitas comunidades, as mulheres se dedicavam-se ao cuidado dos filhos e também exerciam atividades ligadas à agricultura, como o plantio e a colheita. Eram também responsáveis pelo preparo dos alimentos e pela fabricação de utensílios de palha ou de cerâmica. Então, as mulheres ficavam encarregadas, como vocês podem ver aqui, de preparar o alimento, do plantio e da colheita, e também de fazer utensílios como de palha, né, na fabricação de utensílios de palha ou de cerâmica. Já aqui embaixo, vocês podem observar que nós temos uma oca, né? E aí ele diz assim: para a construção das moradias, era comum a utilização de materiais retirados na natureza, como barro, galhos de árvores, folhagens e palha. Alguns povos construíam moradias para abrigar uma família. Outros construíam habitações bem maiores que abrigavam várias famílias. Então, em algumas dessas moradias, moravam só uma família, em outras era tão grande que moravam várias famílias. Já partindo para a página 50, nós iremos ver que temos um índio, né? Aqui, com alguns objetos na mão e um outro deitado na rede. Vamos ver aqui o que é que isso significa. Vamos ler comigo? Diz assim: quando alguma pessoa da aldeia ficava doente, os indígenas acreditavam que era por causa da ação de um mau espírito sobre seu corpo. Nesses casos, o pajé exercia um importante papel. Era ele quem, por meio de diferentes rituais, entravam em contato com os espíritos bons e protetores para combater as doenças e os maus espíritos. O pajé também conhecia ervas que podiam ser utilizadas no tratamento de diversas doenças. Então, como vocês podem ver aqui, tem um índio doente, né? Ficou doente lá na aldeia, e o pajé, ele tinha como esse importante papel, que era exercer por meio dos espíritos bons e protetores para combater os espíritos maus e proteger
a tribo e também os índios, né, toda a tribo indígena, contra os maus espíritos e as doenças. Eles utilizavam-se de diversas ervas. Então, o que a gente pode ver aqui na mão dele é uma dessas ervas que ele estava utilizando para espantar esses maus espíritos. Já aqui embaixo, vocês podem ver que nós temos peixe, uva, milho, laranja, mandioca e essa outra frutinha aqui que eu não sei. Mas nós iremos ler aqui ao lado e iremos descobrir do que se trata. Diz assim: a canjica feita de milho, o beiju feito de mandioca, as frutas e a carne de caça ou de pesca era algum dos alimentos consumidos pelos indígenas. Então, algum desses alimentos aqui, como vocês podem ver, eram consumidos pelos indígenas. Hoje do milho a gente faz a canjica, da mandioca a gente faz a tapioca e também nos habituamos a comer de animais, carne de animais, como peixe, né? E outros animais. E aí aqui embaixo vocês podem ver que tem os índios, né? Eles estão dançando. Agora vamos ver que tipo, se é um ritual, o que é que está acontecendo. Vamos lá? Diz assim: a música e a dança fazia parte do cotidiano de diversos povos indígenas. Por meio delas, esses povos acreditavam que podiam se comunicar com os espíritos da natureza. Então aqui, nesse ritual que eles estão fazendo, eles achavam que podiam se comunicar, né, com outros espíritos da natureza, com os espíritos da natureza fazendo essa dança e essa música aqui que eles fazem com esses instrumentos que vocês podem ver que eles estão utilizando. Aí embaixo ele me pergunta assim: há elementos da cultura dos povos representados nas imagens das páginas 49 e 50 que fazem parte do seu dia a dia? Quais são? Então vocês irão lá dizer, né, quais são esses elementos que fazem parte, que foram representados aqui, tanto nessa página 49, quanto nessa página aqui 50. Quais foram esses elementos, meus amores? Já descobriram? Já? Então vamos lá. A alimentação, não é isso, meus amores? São os elementos importantes, olha. A alimentação. O que mais vocês podem me dizer aqui, hein? Vamos lá. A alimentação, isso. A importância da caça e da pesca, né? A alimentação e da importância, porque era como eles conseguiam, né? Isso. E da importância da caça e da pesca. Então, como eles me perguntaram aqui, qual há elementos da cultura dos povos representado nas imagens das páginas? Qual eram esses elementos? A alimentação e da importância que tinha a caça e a pesca. Já embaixo ele diz assim: de que maneira podemos perceber a importância da natureza na vida dos indígenas, nos exemplos estudados? O que é que a natureza é tão importante para eles? Agora, depois que eu falei tudo isso aqui, o que é que ele consegue extrair da natureza para ela ser tão importante? Hein? Isso, porque era da natureza que os povos indígenas retiram os meios necessários para a sua sobrevivência. É da caça, é da pesca, é das ervas, então é das frutas, né? Então é da natureza que ele retira, né, tudo que é essencial para a sobrevivência dele. Então a resposta da segunda questão é essa. Era, né, da natureza. Vocês irão colocar aí na segunda questão. Era da natureza que os povos indígenas, estão vendo aqui, indígenas, retiravam os meios necessários para a sua sobrevivência. Deixa eu apagar aqui, desculpa, os meios
necessários para, estão colocando, meus amores, para a sua sobrevivência, certo? Então, era da natureza, por isso que ela é tão importante, né, para eles. Porque era daí que eles retiravam tudo que eles precisavam para a sobrevivência deles. E aí ele continua na página 51, quando diz assim, a relação com a natureza. Como era essa relação deles com a natureza? Nós já vimos aqui que era dela que ele retirava tudo que eles necessitavam para a sobrevivência. Então, vamos aqui na página 51 entender ainda mais como era essa relação. Diz assim, vários aspectos do cotidiano indígena estavam ligados à natureza. A relação entre o ser humano e a natureza era bastante respeitosa. Então, a gente já sabe que a relação entre os indígenas e a natureza era muito respeitosa, pois era dela que retiravam os recursos necessários para a sua sobrevivência. Esse respeito à natureza permanece até os dias atuais. Então, não acabou esse respeito que eles têm pela natureza. Até nos dias de hoje, todos os índios ainda respeitam a mãe natureza. E aí no texto diz assim, os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles a consideram como a grande mãe, que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Para eles, a terra não é apenas vista como um bem a ser explorado e depredado, mas algo vivo, possuidor de um espírito protetor, um guardião. Além disso, os nativos guardam um profundo respeito pela terra, por ela ser a morada dos mortos e de todos os espíritos ancestrais que equilibram o universo. E aí vocês estão vendo, né, nessa imagem aqui, um homem indígena da etnia Yanomami coletando açaí em Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas, em 2011. Certo, meus amores? Então, agora nós conhecemos ainda mais, né, depois de tantos já acontecimentos que nós já falamos, da vida indígena, conhecemos ainda mais um pouco da sua vida, da relação deles com a natureza. Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, meus amores.